Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Todo Mundo Tem. Eu sou a Mari de Iemanjá e veio a Mariana Domingues, Mari Domingues, e veio aqui, porque hoje eu já estou com babá, então eu já me coloquei aqui também de Iemanjá. E venho aqui apresentar esse programa para vocês. Gente, todo mundo que vem aqui tem uma história para te inspirar, um momento de conexão maior e aquela hora na vida onde achou o seu verdadeiro propósito. E hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão amar, que eu já estou apaixonada. Ele que já ganhou o título de cidadão de Embu das Artes pelos serviços prestados à comunidade, principalmente na época de Covid, que todo mundo sabe foi uma época super difícil para todos nós. Também tem o título de honoris causa, mais do que merecido pelas 5 décadas de orixá, trabalhando e divulgando a cultura, a arte e intensificando o trabalho social dentro dessa área. Ele tem uma casa de candomblé aqui em São Paulo e é babá, pai de santo de diversas celebridades. Com vocês hoje, essa ilustre presença, Babá Paulo de Oiá. Seja muito bem-vindo, Babá. Obrigado. Imagina, é um prazer, uma honra. Oh, que bom. Gente, para vocês aí de casa que não sabem, babá significa pai de santo, exatamente, né? Pai. Que legal. A gente vai contar hoje uma história para um público diverso, tá bom, papá? Vamos Tem lá. gente de todas as religiões, mas aqui a gente vem falando de algo maior, de uma conexão sua com o universo, tá? Algo além da nossa religião. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. E espero que chegue na casa de todos, de vocês, com acalento, tudo que nós vamos conversar aqui. Ao vivo. Ao vivo e a cores. E sem ensaio. Pode ficar tranquilo que é um bate-papo. Gente, você que está ouvindo a gente está aqui direto dos estúdios de podcast da Rádio Vibe Mundial. Depois segue os nossos canais, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho que sempre que tiver conteúdo novo, a gente vai chegar aí pertinho da sua casa. Agora, vamos para a história do babá, que é o que mais interessa aqui para a gente hoje. Vamos lá. Babá, me conta, porque essa história de pai de santo ou de virar um líder religioso, é difícil você nascer e falar assim, eu quero ser um líder religioso, né? Eu quero ser um pai de santo. Então, vamos começar a contar essa história ali, desde mamãe, de papai, como você nasceu, como era a sua família. Conta pra gente. Eu nasci de uma família, de um pai ateu. Ateu, e de uma mãe muito católica, que está viva até hoje. Minha mãe tem 94 anos. Um beijo. E tive uma vida muito mais ligada à minha mãe nesse ponto, por conta da igreja que a gente ia, tudo. Eu tive um acidente indo de bicicleta para a casa de amigos meus. Um deles, inclusive, casou-se com a minha irmã. Estudar. Muito bom. E ali mesmo eu fui atropelado e caí em cima de uma pilha de paralelepípedos. Uau. E a rua era Fabrício Vanpré. E a sogra da minha irmã, vizinha da casa da Rita Lee, imagina, estamos falando de 1970. Gente, só da Rita Lee, né? Delícia. Eles que me acudiram. E na frente tinha a Fundação de Ciências Aplicadas, que era do Padre Moreira. Ele era o diretor da mantenedora da FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial, que depois eu entrei na FEI, mais para frente. Vamos chegar lá ainda. E o senhor tinha quantos anos nesse acidente? Eu tinha 10 para 11 anos. Nossa, menino! E aí eu fiquei 23 dias em coma. Interessante, porque essa semana eu fiz minha mãe gravar. Falei, mamãe, ela está bem lúcida, né? Para gravar. Ela já tinha falado uma vez essa história. Como foi, como eu fiquei. Ela contou que eu sofri extrema-unção. Depois de 23 dias, olha, ele não volta mais. E o Padre Moreira me deu extrema-unção. Isso no domingo. Segunda-feira, eu incorporei o santo dentro do hospital. Dentro do hospital Santa Rita. Aí ninguém sabia o que era. Uma enfermeira que era filha de Euá foi lá e disse que ele estava virado no santo, tudo, enfim. Eu ainda fiquei um tempo no hospital, porque eu saí do estado de coma, né? Perdi essa vista e a audição. Restaurei no candomblé. Ah, voltou tudo depois. Voltou tudo depois no candomblé. Uau! Então, aí foi um momento muito difícil. Porque imagina a pouca idade que eu tinha. E sua mãe católica, o pai ateu. Eu vou para uma casa de axé. Aí eu vou fazer o serviço de orixá. E frequento um colégio. Eu fiz colégio Bandeirantes.
Fiz admissão, ginásio científico no Bandeirantes. Científico ainda, gente, antigo negócio. Imagina. Foi ontem, babá. Pois é. E aí falei, poxa, na religião dos orixás era uma coisa muito diferente. E o senhor não tinha referência nenhuma, né? Um universo diferente para mim. E claro que aí a gente é muito novo e a entrega é muito forte, porque nós não temos muitos bloqueios. Não tem barreira, não né? Não tem. Como mais velho, você tem barreira, você cria um monte de coisa. E tem muita informação externa, né? Sim. Muito preconceito das coisas, né? Exato. E aí eu incorporava o santo, quer dizer, uma coisa bastante complexa para mim, né? E fiz o colégio, fiz o científico dentro do santo. Me lembro que o padre Moreira, eu continuava indo a uma missa lá no Hospital Santa Rita, e ele me convidou, falou assim, eu tinha 16 anos, ele falou, eu quero que você vá para o clero secular em Campinas, que eu quero mais para frente que você me substitua. Aí eu falei, padre Moreira, eu fiz o santo no candomblé. Ele fez assim. Assustou. Ele falou, não tem problema. Desde criança que eu devia entrar na missa, eu sabia que você ia ser um líder religioso. Que Deus tinha determinado uma coisa para você. Olha que interessante. E vou citar um outro lugar que eu frequentava, a comunidade de jovens, chamava-se Kodak, da Aclimação. Que o padre Pedro, nos 50 anos dele, e eu continuava indo, porque eu gostava, tinha o coral da igreja, tudo, Foi né? criado na igreja, né, mamãe? Eu fazia os dois, né? Uhum. E estava no santo, mas gostava. Isso aqui é essa coisa dessa união, uma coisa né? não exclui a outra, né, não, gente? Claro que não. A gente pode fazer tudo. É o que a gente tem que entender hoje em dia. Exatamente. Que uma coisa não exclui a outra. Exatamente. E aí o padre Pedro foi a minha irmã. E ele assim, sentado no banco da igreja, olhando ali o crucifixo. Ele falou para mim, Deus tem várias casas. Tem vários caminhos. O seu não é aqui. Olha que lindo. Olha, para não dizer que um padre falando isso nos 50 anos de sacerdócio dele, na comunidade da Aclimação. Mas isso é um ser humano que consegue olhar o outro ser humano, né, babá? Isso é a conexão com o Deus. Exato. Porque a religião, ela nos religa. É o religário. Constantemente. Mas é a maneira que você encontra liturgicamente para você se conectar ao Deus. Exato. Né? Agora, cada um tem um jeito. Qualquer religião é boa, desde que as pessoas se comprometam com o que a religião está oferecendo. Perfeito, perfeito. Esse é o grande problema, acho que hoje em dia, né? De tudo, viu? O mundo está meio virado. Exato. A gente vê as guerras, essas brigas, coisas absurdas que acontecem. Né? A postura do ser humano perante o que acontece na sociedade. Entra em modo desespero, praticamente, né? Quando as adversidades aparecem na frente. E muitas vezes, muitas pessoas falam em nome de Deus. Eu não falo não, viu? Eu não tenho procuração dele, acho que ninguém tem. Mas nem de Deus, nem dos orixás, né, babá? A gente faz nossa parte Exato. da melhor maneira possível. Uhum. Né? Aí eu fui para dentro da religião. E, claro, que tinha toda uma carreira acadêmica, mas eu acabei herdando o terreiro de candomblé. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Antes do acidente, como que era o Paulo como criança? Normal, ativo, normal, menino? Ativo, brincava. Nenhuma... Não, brincava, jogava taco na rua, bolinha de gude, o que a gente fazia na época. Pra quem não conhece taco, né? Eram dois tacos, uma bolinha. Andava de carrinho de rolemã, fazia tudo normal. Tanto que eu andava de bicicleta, que eu tive um acidente de bicicleta. Não tinha nada que falava, esse menino precisa de ajuda, esse menino precisa do santo, nada disso. Nada. Mas depois, quer dizer, eu passei mais anos num determinado momento da vida dentro do orixá do que fora do orixá. Porque foi novo, né, babá? 11, 12 anos o senhor entrou. Pois é, e é toda uma readaptação à sociedade, mas é tão forte que quando a gente tem o chamado, você pode não entender aquele momento. Você pode não entender ainda tudo. Mais para frente eu entendi melhor isso. É verdade. Mas a conexão é tão forte... Parece que você está em casa, né? Que nada te abala. Você podia eu ia de branco pro colégio, ia de tamanco pro colégio, num lugar onde o pessoal... e eu estava ali, focado. E sua mãe aceitou isso tranquila, sendo católica, no começo, papai ateu? era mais complexo, mas como eu
eu fui curado, né? Me salvei. Teve uma salvação ali, né? Não dava para dizer diferente, né? Sim. O rio, ele tem o trajeto dele. Não dá para você represar muito tempo a água. Uma hora ela quebra a barreira ali e pá. Passa por cima, mas depois ela rompe a barreira e vai. Exatamente. É uma ilusão achar que a gente consegue conter, né? Nós somos pessoas impermanentes. Nós temos prazo de validade na Terra. Portanto, é importante que a gente deixe acontecer o melhor e naturalmente. Perfeito, Babá, que bom melhor. isso. Isso daqui é o mais importante. E o homem, por toda a prepotência que ele tem, ele não sabe o dia que ele vai morrer. Ele não pode controlar esse tempo. Mas ele quer controlar, Ele quer controlar. É. E ele acha que ele vai viver o tempo inteiro. Aí acumula um monte de coisa sem dividir. Exatamente. Você tem que dividir, você tem que compartilhar. Sim, coisas que você tem também. Essa amostra agora do Rio Grande do Sul nos faz refletir e pensar sobre isso. Tira metade do guarda-roupa, dá um tanto de... eu tenho muito dinheiro guardado. Dá um tanto. Exatamente. Você não sabe amanhã se você vai estar numa catástrofe dessas. E é uma consequência do que a gente está fazendo com a própria natureza, né, Babá? Uma hora vai chegar em todo mundo. Tudo que você deposita na terra, ela te devolve. Exatamente. Ela pode ser cruel. Exatamente. Porque ela devolve exatamente... Da mesma forma ao qual exatamente como o Exu, que é muito mal falado e ele faz. Ele é uma força neutra. Isso. Que ele escuta o seu pedido, ele vai, executa e volta para te cobrar. A lei do retorno. Exato. Exu veio ensinar isso pra gente, né? Ele ensina isso pra gente o tempo inteiro. Exu não é o mal, não. A maldade é humana. Mas é que quando o homem olha Exu e olha a maldade, ele não consegue se reconhecer ali naquele orixá, né, Babá? Então é mais fácil falar mal do próprio orixá. Claro, mas é sempre assim, né? Tem gente que vai falar assim, alguma força me levou a fazer isso. Não foi nada. Não foi. Exatamente. Foi o desejo da pessoa. Exatamente. Você pode até ter sido influenciado por espíritos de vibração mais baixa, mas quem atraiu foi a sua energia e foram os seus pensamentos, né, Babá? A pessoa quer o prazer acima das outras coisas. Nós temos valores que nós não temos que transpor. São impossíveis. Mas hoje em dia está difícil. Muito difícil. Mas a gente está aqui para transformar isso de alguma forma, Babá. Mas me conta, então, 15 anos, indo para o Colégio Bandeirantes de Branco, Tamanco. Era difícil. Como foi essa história? Foi gostoso. Tinha muito preconceito? Muito. O senhor passou tranquilo? Mas eu passei por tudo. Os meus amigos até hoje, né? Alguns de nós entramos na faculdade de medicina no segundo científico, na medicina de Lusíadas, em Santos. E foram 18 da nossa classe. Ao todo do colégio foram 28. Em medicina? Então imagina, né? Tem um amigo até meu amigo, eu vou falar até teu nome, hein, Luiz? Ele é plástico hoje. Beijo, Luiz. Beijo, Luiz. Ele falou assim, nós gravamos um dia, ele falou assim, imagina, a segunda lista, o povo ficou extremamente contente, né? Porque... Medicina, né? Todo mundo, a gente não podia se matricular, todo mundo novinho, né? E muitos anos depois, um dos nossos amigos de classe, também médico, otorrino, ele reuniu todos através do Facebook e fizemos um grupo. Que delícia! Desse momento. Então, nós estamos unidos, né? Nunca se separaram, sempre tinha alguma ligação. Depois desse momento, nós nos unimos. Teve até um evento muito... Tenho que citar, porque é algo que... Está ligado à questão Abicu, que eu vou falar daqui a pouquinho. Sim. Que é a questão da natimortandade, da morte. Esse médico que foi assassinado no Rio de Janeiro, junto com os três, confundido, né? Um deles era da minha classe. Era ele, Marcos Corsato, que Deus o tenha. Que era um amigão. Ele foi assassinado. Confundido com um traficante, não, ele né? Não foi ele? Os mais novos. Ele era o mais velho, assim, da minha faixa etária, né? Os outros eram mais novos, né? Ele era da nossa turma, né? Essa turma que a gente se reúne todo, né? Quer dizer, alguém do passado que a gente não entendia. Essa impermanência e o momento que você tem que ir embora. Qual é a trajetória nessa encarnação, né? Até onde vai essa trajetória? Que ele desceu para tomar um chopp junto com você, levou um tiro, acabou, morreu. O que ele levou ali? Tudo que ele plantou. Ele era bárbaro, ele era uma pessoa incrível. Que bom. Né? Um cara espiritualizado, tudo, né? Tá. Muito interessante. Mas é esse momento, né? Que, de repente, essa trajetória enquanto encarnados acaba, né, Babá?
E ele mesmo, né? E até a esposa dele falou, ele gostava muito de você porque você era muito irreverente no colégio. Você imagina, eu assumi todas as coisas que eu assumi. Primeiro, entro numa religião onde a maioria afrodescendente. Um preconceito enorme. Sofri preconceito dentro da casa de candomblé, porque eu era branco. Sim. Diziam que branco fora, não podia receber orixá, né? Eu recebi fora, porque eu estava ali, e de todo mundo pela minha condição sexual, pela homossexualidade, quer dizer... Eram 3 fatores. Eu tive que ter uma armadura, uma blindagem muito forte. Sim. Novo. E essa blindagem era a minha conexão com o santo. Não tem como. Mas naquela época o senhor já sentia que ia ser pai de santo, babá, ou ainda não? Não, sentia eu sabia que eu era do orixá, que aquilo era a minha vida, que eu tinha renascido, eu devia minha vida na terra para eles, entendeu? E aí, óbvio, cada vez eu fui mais, era diferente, antes não tinha internet, não tinha... A pesquisa de campo que te fazia aprender. A casa a tradição mesmo, oral, dia a dia, entendeu? O dia a dia, a permanência eu ali aprendi dentro de casa também, não tinha curso. Hoje as pessoas chegam, tem curso, né? Tem internet, tem livro, mas antigamente curso, era tudo bem, é bom, porque ajuda, o conhecimento né? ajuda, Exato. né? Mas a prática é o mais importante. Exatamente. Né? É aquelas, as mães de santo antigas, assim, até, todas elas, né? A grande Yalorixá Perina, que Deus a tenha, foi a origem da nossa casa, Mãe das Dores, Yalbi Monurê, Yapalaquê, Yabié, todas elas eram mulheres que o olhar delas sabia o que estava acontecendo, não precisava de jogo. Sim. É aquela comunicação direta, né, pai? Né? Sem precisar da verbalização. Exatamente. Eu falo isso da minha mãe de santo. Ela conversa direto com o orixá Amsa dos Búzios. Tem a connection. Exato. Mas é porque era muito puro. O dia a dia na casa de candomblé, né? Te trazia para essa vibração, né? No candomblé, a religião tradicional, né? Casa dos orixás, o Ilê, é um lugar sagrado, né? É um lugar onde tudo que nós fazemos lá dentro, nós fazemos cantando, dançando, rindo. Exatamente. Com muita disciplina, né? Mas eu sou muito rápido, né? Tá eu sou muito... Como um bom filho de Oiá, né? Mas nada me abala, viu? Sim. Não me abala, não. Mas é esse sentimento muito jovem, né? De estar na religião correta. Porque hoje em dia, babá, eu não sei se o senhor tem essa percepção, as pessoas estão numa busca incessante, né? Por qual é a religião, se é médium. O problema é a inconstância, porque assim, o que é gostoso você ver é que as pessoas estão em busca. Isso é legal. Isso, perfeito. O problema é que elas vão, aí elas não atendem as necessidades delas elas vão embora. Básicas, que vão ser atendidas mais para frente, conforme ela se aprofunde. Elas trocam e vão para um lugar, vão para o outro, correm para tudo quanto é lugar. Isso não é interessante. Isso prejudica muito você. Você não cria raiz. Exato. A árvore está num lugar só. Exatamente. Essa troca, né? Essa inconstância. Essa curiosidade, essa coisa, exato. Que tem hoje em dia do consumismo. E que é em tudo, é isso que eu ia dizer, né? É no trabalho que as pessoas trocam com muita facilidade, é na internet que trocam. A casa do candomblé, a casa de orixá é um lugar sagrado, é um lugar onde você de verdade renova as energias, sim. Exatamente. É uma religião que dá condições de você conseguir as coisas, sim, de verdade, sem propaganda falsa. Exatamente. Mas você precisa entrar, tá comprometido. Lá você não vai, olha, comprar 1 quilo de amor, igual no supermercado. Olha, eu quero 1 quilo de amor. E tem muita gente que gostaria. Eu quero 1 quilo de saúde, eu quero 1 quilo de alegria, Exatamente. Eu quero 1 quilo de tranquilidade. Não, você vai conquistar. Pelo seu merecimento postural. Pela sua postura. Porque acho que o orixá não está vendo o que você está fazendo? Será que o ser humano não percebe que ele tenta manipular até o orixá? Até o orixá. Tipo, Deus, não, eu posso conseguir isso, eu mereço isso. Da onde que a pessoa pode dizer que ela merece, se ela não foi avaliada pelo orixá ainda, saber se ela é merecedora ou não daquele axé. Exatamente. Eu digo que as pessoas se escondem atrás de uma religião, né, babá? Então, entra dentro de um terreiro, entra dentro de uma casa de candomblé, entra dentro de uma igreja, acha que ali está fazendo a perfeição, o ritual, sai, desmerece o outro, trata o outro mal, fala mal do outro.
o orixá, ele continua com você, Claro, né? escuta, Mesmo quando você você vai na embora. superfície, não está na profundidade da religião fazendo isso. Exato. Isso é um erro. Exato. Isso é um grande erro. E eu né? acho que isso tem que ser ensinado de alguma forma, né, Babá? Olha, é muito interessante, porque eu acho que pessoas especiais têm os seus chamados. Sim. Né? Eu tive o meu. Muitas pessoas têm os delas. Né? Eu entendi muito por que eu estava na religião dos orixás, muito mais para frente. Claro que eu estava conectado, claro que era o que eu gostava, gostoso. eu sabia que eu estava chegando lá, que era o meu lugar. Mas é aquele que você sabe, mas chega um determinado momento que você tem a sabedoria. E aí você entende profundamente o que é aquilo? Aquele momento, se você não tivesse o orixá, realmente sua vida se desestruturaria. E como que foi essa história do senhor até chegar nesse momento? Olha, muitas coisas eu presenciei no orixá que foram fantásticas, muitas coisas eu vi, muitas coisas aconteceram na nossa casa de axé, muitas. Aliás, o Babá Paulo tem umas histórias assim de desvendar sequestros e de investigador, né? Que eu fiquei aqui chocada com as histórias. Tem um podcast que as pessoas podem ver ali no meu Instagram, depois eu deixo o Instagram. Por favor. De uma postagem com a própria pessoa da família do sequestro. Que o senhor ajudou a achar. Eu que achei, né? Olha que fantástico isso, né? Muito interessante. Porque tem o senhor até um artigo aí de um querido delegado amigo, virou amigo, né? E a esposa, ele contando essa história todinha, né? Muito interessante. Mas conta pra gente como o senhor chegou, inclusive, nisso, né? Isso aí, olha, eu vou falar para você, cheguei isso através da Patrícia Finzi, que está hoje aí viajando, está com 81 anos dela. Uau! E ela que me procurou na época para esse desvendamento, né? Foi incrível. Era sua filha de santo? Não. Ela era minha cliente, hoje tá. virou minha filha de santo, Legal. né? Depois desses anos todos, basicamente 40 anos, né? E, enfim, tiveram muitas coisas. Ela, inclusive, contou no podcast a história do falecimento da mãe dela, da minha visão, antes dos médicos. Como foi, entendeu? Tá no podcast, vale a pena ver, por isso que eu prefiro não contar. Vamos deixar aí depois. O que eu vou falar é algo que eu nunca falei em lugar nenhum, só num grupo muito fechado de casa. Obrigada pela confiança. Foi a morte da minha irmã. Irmã única, né? Minha irmã única. Ela era mais velha que eu. E nos podcasts também tem sobre a questão Abiku, que é a natimortandade. São pessoas que morrem, vamos chamar, antes do tempo. Pessoas que morrem assim, inesperadamente. Fatalidades. Você vê criança de 5 anos que morre, 7 anos, 19 anos, enfim. Mas já vem predestinado a isso. Tá. Mas existe uma maneira de se tratar na religião dos orixás. E você prolonga isso, você atenua esse fenômeno, né? Inclusive aquelas mães que perdem muitos filhos, né? Também. Então, minha mãe perdeu filhos antes da minha irmã. Demorou 5 anos para engravidar. Engravidou e entre eu e minha irmã, minha mãe perdeu. Inclusive, perdeu um filho, ela com 5 meses, na igreja da Nossa Senhora da Aparecida. Uau! E aí, a gravidez que ela teve comigo, eu nasci de 8 meses, nasci com cabelo, nasci preto, nasci com dente. Que loucura. Então, Pronto, uma coisa né? e ela teve que fazer esterectomia, não pode ter mais filhos, né? E essa questão Abiku, que nos acompanha, ela traz uma morte social ou uma morte precoce na vida da pessoa. A morte social, Babá? A morte social é você socialmente não conseguir se realizar. Você não se realiza emocionalmente, você não se realiza profissionalmente, você morre socialmente. Praticamente uma pessoa que tem uma depressão e fica ali... Você sobrevive e não consegue realizar suas coisas. Entendi. Isso é o caso mais grave, né? Mas tem vários outros setores que acontecem isso. São situações mais leves da questão Abiku. E o mais interessante é que ela, inclusive da área médica, tinha muitos amigos médicos e tudo, e eu tinha aquele pressentimento que a Vânia não estava bem. Mas como eu, irmão mais novo, e na nossa tradição até então, eu não poderia mexer com ela, por ter a mesma questão que a minha, senão ela poderia passar para mim. Sim. E porque tinha um outro sacerdote que lidava com ela e falava, Vânia não está bem.
Ele falava, não, imagina, tá tudo bem. Eu falei, não tá. Aí ela tinha ganho uma plástica de um amigo nosso, doutor Eduardo Dantas, tá vivo aí, bonito. Beijo, doutor Eduardo. Beijos. E a Vânia foi para fazer a plástica, aí ela acabou a luz do centro cirúrgico. Não fez. Não fez. Aí, estranho. E eu fui com o pai de santo dela junto. Falei, tá vendo? Eu não te falei. Ela não tá bem. Não, tá bem, tá tudo certo. Semana seguinte, fomos de novo para a plástica. Eu já teria desmarcado para sempre. Oi, tá um pouquinho frio, viu? Você pode esquentar um pouquinho pra gente, deu, Michel, por gelou favor? Um pouco aqui. Gelou mesmo? E aí, eu vou tomar um pouco de chá. Vamos esquentar. Que aqui em São Paulo, gente, quem tá em São Paulo tá um frio daqueles. É verdade. Tiramos as blusas do armário. Aí a Vânia foi e... Segunda vez. Já tava na outra semana. Na semana seguinte. A mãe dele morreu. No dia que ele... Na hora que ela subiu fazer a cirurgia. A mãe do cirurgião faleceu. Cirurgião. Gente, que loucura. Ela largou. E a terceira vez, ele viu os exames dela, mandou fazer o exame e falou assim, ó, você tá com ferro baixo. Não vou fazer. Falei, tá vendo? A Vânia tem alguma coisa. Pesquisou, nada ela achou. E aí desistiu dessa cirurgia, Desistimos, né? Pelo porque amor de aí, Deus. depois de muita pesquisa, acharam que ela estava com fezes sangue nas fezes. Mas não acharam nada. Tá. Passou um tempo, enfim, eu vou abreviar. Pode contar. A Vânia apareceu com um câncer, que no começo foi diagnosticado carcinoma. Vai morrer rápido. Eu falei, meu Deus do céu, não dá. E até então estava forte, bem tranquila, mas feliz perfeita, da vida. nunca teve nenhuma doença, Vânia. Que loucura. Aí começamos a rir aos trabalhos, fazer bol, etc, fazer tudo. Aí levantou o pai de santo, né? Foi tudo, né? E muito interessante que a Vânia, do carcinoma, virou linfoma de não Hodgkins. E aí elas foram buscar o tipo histológico do linfoma de não Hodgkins. Aí... Terrível. Não deu não Hodgkins também. Aí deu Hodgkins e foi tratável. Tá. E aí, a previsão era para ficar basicamente 2 anos fazendo as quimioterapias dela e rádio. 7 meses retrocedeu tudo. Então, e o comeram ali? Comeram uma bola. A Vânia já tá boa. Aí fizeram a radioterapia. 16 de... Eu fui para a procissão do Bonfim. Isso foi em que ano? Isso foi em 99. 99, tá. 99. Fui para a procissão do Bonfim. E aí, ela e o médico me ligaram. Olha, vou agora ficar sob controle. Falei, que bom, que ótimo, agora é controle daqui para frente. Beleza. Todo mundo comemorou, Comemorou, todo mundo feliz. tudo, bababá. 2 de fevereiro, fui presente de Iemanjá com os filhos de santo, tudo, fizemos aquele balaio lindo, tudo. Pus assim, para Iemanjá nas águas do barco, olhei assim, vi a Vânia no caixão. Falei, a Vânia vai morrer. Voltei para São Paulo. Que susto. Chamei vários filhos, aí meus filhos vão assistir isso daqui, os mais antigos sabem, então eu falei, olha, a Vânia vai morrer. Aliás, um beijo para todos os filhos do babá. Aí, bom, enfim, agosto, a Vânia começou de novo a ter os sintomas. Teve uma outra médica para mexer, e ela falou, o câncer nunca saiu de lá. Uau. Não era uma cicatriz, como haviam diagnosticado. Então não tinha sido curada lá também. Não tinha sido curado, Meu Deus porque do céu. eles previam muito mais, sabe? A pessoa não pode ser fanática religiosa, viu, gente? Porque Exatamente. todo fanático religioso de qualquer religião, ele deixa de ter Fica uma cego, macrovisão. né? Ali parecia um milagre e não é milagre, Não é tem isso. que constatar depois, né? Sabe que os ebós todos deram certo, com certeza. Exatamente. Aí voltou, ela morreu em janeiro. Rápido, aí virou... Rápido. Pai morreu em janeiro. Meu Deus do céu. Se, neste momento, eu entendi porque eu era sacerdote. Porque, na religião dos orixás, o conhecimento prático e teórico que eu tenho, entendia essa questão abicu. Tá. Então... Aquilo fez sentido de alguma forma, né? Eu entendi e falei, puxa, a lógica inteirinha aconteceu. E esse próprio fenômeno abicu, ele cega as pessoas que estão do lado para te ajudar. Para que você não veja a morte chegando perto. Para que você não veja. Por isso que as pessoas têm que serem muito comprometidas com o que elas fazem.
Exatamente. Compromissadas. Exatamente. Inteiras. Porque aí sim, por isso que você vê aqueles profissionais que de repente você fala, o cara é fantástico, e a técnica é a mesma. É igual o Babaluixá, que ele é fantástico, mas o ebó é o mesmo. Exatamente. O que tem por trás? O que é diferente é o axé. É a conexão da pessoa com a missão e com o trabalho dela. Perfeito, perfeito. É sobre isso. E aí que tá. Eu entendi naquele momento. Se eu fosse de outra religião, eu não ia entender, Talvez porque não era para outros setores Uhum. religiosos. É injusto uma pessoa como eu mesma ter morrido. Porque ela era fantástica, segundo... Pois é. Nossa Senhora. Então, nova, jovem, saudável. Saudável, era atleta, alegre, esportista, né? Não O tinha senhor disse. depressão, esportista, não tinha nada. Que loucura. Né? Então, é a questão a bicu. Aí eu entendi mesmo que aquilo, que foi uma perda para mim. Imagino. Eu nunca me esqueço. O enterro dela foram 700 pessoas. Foi secretário de Justiça na época, tudo. E eu passei a noite inteira ali do lado do caixão e na hora de falar eu falei, olha, Deus, metade de mim morreu. Talvez a minha melhor metade. Só que essa metade aqui vai ter que viver muito tempo. Então, essa metade vai ter que ser feliz, mesmo com essa perda. E assim eu fiz. Tomou essa decisão interna. Tomei essa decisão porque é um entendimento religioso. E as pessoas, se elas não estão compromissadas, qualquer turbulência tira elas do eixo. Exatamente. Já nega, acha que aquilo não é a religião correta. Eu queria comprar essa casa, eu não comprei, Deus não me deu. Eu queria... Já não serve. E às vezes a espiritualidade traz em outro formato, mas ela está tão apegada ao que ela idealizou que ela não consegue nem entender o formato que traz, quando né? você faz até uma oferenda, ela abre os caminhos da pessoa para um monte de lugares. Exato. Mas aí a pessoa fala, eu quero aquilo. Aquele aquilo homem. Não conseguiu, Exato. mas conseguiu tudo aquilo do lado. Ai, mas não vale. Exato. É aquela história. Lá não é uma loja de conveniência. A religião dos orixás tem muita força, sim. Não é uma loja de conveniência. Como nenhuma outra é, né, Babá? E olha, todo sacerdote de verdade, bem comprometido, ele atende a comunidade dele. E o senhor tem diversos projetos sociais ali, né? Muitos. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, Babá. Olha, eu distribuo, eu jogo búzios, né? Eu não gostava de jogar búzios pelo FaceTime, por isso daí. Não, mas na época da pandemia, a coisa ficou tão pesada que eu abri isso e joguei muitos búzios e eu sugeria tantas cestas básicas. E o que eu acarretei de cestas básicas da pandemia. E como a minha casa de axé é muito grande, é numa área rural, é no Imbu. Ela é muito grande, então muito mato. Eu continuei indo para a casa de axé, usava máscara, nem precisava com aquela floresta toda lá. Era grande, né? Uhum. E eu continuei atendendo. Tá. Né, de máscara, tudo. Continuei indo, subindo comunidade, levando cesta básica, sim. Ainda bem que tem gente como o senhor que continua. E agora também, com o Rio Grande do Sul, eu estou coletando os búzios com cestas. Com cesta. Que lindo trabalho. Não todos hoje, porque tem que manter a casa. Claro. Mas uma parte o senhor destina para lá. A maioria eu mando. Entendeu? E eu acho que isso é importante, porque você só vai... você adoça os deuses a Deus, que é o amar ao próximo como a si mesmo, se você ama e adoça a boca dos filhos de Deus. Se você faz o seu papel aqui na Terra, né? Não é? O líder religioso, ele não está líder religioso para ele enriquecer. Perfeito. Ele está líder religioso para ele atender. O líder é o que mais serve à comunidade. A hierarquia, ela não é como comando de poder. Ela é o mais apto em cima para que ele possa liderar o seu rebanho e nutrir todos, cada um, com as suas necessidades básicas, necessárias cumpridas. Por isso que eu levo cesta básica. Você imaginou que tem gente passando fome? Como é que eu fico tranquilo sabendo que tem pessoas passando fome? O Estado poderia estar fazendo muita coisa. Exatamente. Mas nós, o brasileiro, nesse ponto é fantástico, né? Você vê com o negócio do Rio Grande do Sul. Olha o que tem de gente trabalhando para levar. Mas, infelizmente, tem gente perigosa em qualquer lugar. Olha os saques. Exato. Olha as mentiras, olha os desvios. Né?
Gente... Gente fazendo tem vaquinha falsa. Tem lei do retorno. Plantio e colheita tem sim. E é aqui na Terra, não é lá no plano espiritual, não. É aqui na vai Terra. pagar depois, não. E não tem ninguém que com doação de dinheiro vai tirar as faltas que você fez para alguém. Exatamente. Não está perdoado. Não está, não. Você tem que realmente amadurecer. E não perdoa rezando, você perdoa mudando de atitude, mudando a sua conduta, claro, né, Babá? Você é perdoado conforme você vai curando a ferida que você fez nos outros. Perfeito. E se não consegue curar naqueles que você feriu, você vai curar em outros. E em você, aí sim, é um perdão, uma indenização que você faz beneficiando alguém já que você prejudicou outros. É matemático isso, gente. E isso que o senhor está falando do líder religioso, né? Eu vim muitos anos do mundo dos negócios, de consultoria, e a importância disso dentro das empresas, inclusive, né, Babá? Com os líderes dentro das empresas, desse comprometimento com as pessoas, porque o líder de uma empresa é uma sociedade ali dentro, agora, né? Tem líder que ele realmente está ali, ele serve o liderado. Exato, é o que serve, é o que facilita a vida das pessoas. Tem que passar por todos os lugares, cumprimentar todos, ver o que cada um precisa, entender a importância de cada um na engrenagem da empresa. Perfeito. Não, eu sou mais importante, não tem ninguém mais importante. Tem. Olha, uma pecinha pequenininha num carro destrói o motor. Se ela estiver quebrada. Mas isso é de uma sabedoria imensa que eu não vejo muitos líderes de dentro da empresa falarem sobre isso. Babá, como que foi essa construção para o senhor para chegar nessa fala? É toda uma base, né? Eu tive uma base de colégio muito boa, uma base, experiência. E eu acho que essa situação de eu ter entrado no candomblé tão cedo a hierarquia do candomblé também, né? Não só o candomblé, e eu ter sofrido socialmente com essas coisas, né? Com preconceito, com tudo, atrapalha, né? Não é que atrapalha, facilita. O nosso... porque os meninos estão falando, o barulho de vocês conversando. Oi, imagina. Tudo bem. É o que vocês falam, a gente perde a linha de raciocínio. Obrigada, meninos. E não é? A vive a cores. É sobre isso. E naquele momento que você sofre tanta influência externa, tanta pressão, você vai abrindo a sua mente e praticando empatia. Sim. Entendendo até porque aquela pessoa não está te interpretando da maneira correta. Exatamente. Que é o grande problema do ser humano hoje em dia. Você fala algo, a pessoa recebe do jeito dela. Como ela quer interpretar. E aí ela começa a criar um monte de coisas. Isso. E aí ela fala que você falou aquilo, que você fez aquilo. Exatamente. A mente humana é uma fábrica de ideias. Se ela não está equilibrada, entra ali algum pensamento, ela cria uma história em cima de algo. Exato. Você viu, teve uma propaganda, uma época, alguns anos atrás, que ganhou um prêmio aí, acho que como a melhor propaganda, que era uma professora que falava uma coisa no ouvido de um, ia para o outro, para o outro, para o outro. Quando chegou lá no último, estava completamente diferente a história. É a história do telefone sem fio, né? Sem fio, que acontece. Eu falo que na minha família é terrível. Você fala que vai operar o nariz, chegou ali no final, vai operar o pé. Porque distorcem absolutamente tudo. Tem isso. Mas é um mal, né? Eu acho que isso, né, essa coisa de eu ter todo esse confrontamento social pelos padrões da época me fortaleceram. Sem dúvida nenhuma. Todos esses ataques, né, que eu sofri, os ataques me fortaleceram. E aí eu consegui olhar o mundo de uma maneira mais ampla. E entender o que as pessoas fazem. As pessoas têm bondade dentro delas, mas elas têm os conceitos muito enraizados entre bem e mal, né? Entre você do diabo, que eles acreditam no diabo, que nós não acreditamos na religião no diabo. Exatamente. Lúcifer, tanto é que você vê em Jó, que a determinação de Deus todos seguem. Exato. E Lúcifer é um anjo que tomava conta dos espíritos malignos, né? Do mal. Porque a maldade é humana. Então, não tem essa conotação. Vestiram Exu
como um diabo que eles criaram, inclusive. Que não é assim, não é né? assim. Puseram, quer dizer, o que fizeram com o Exu? Difamaram o Exu. Exatamente. Fizeram uma muito chato, maldade né? com o Exu, né? É muito chato você ser taxado do que você não é. Exatamente. Você pode... E você é o oposto daquilo, Pois é. na verdade, né? É o que fizeram. Então, ficou essa tradição. Tá muito gelado ainda, Tá um pouquinho Babá? gelado Pode ainda. esquentar mais um pouquinho o ar pra gente, querido? Que tá frio. Mas essa tradição, né, do bem e do mal, que foi implantada através de religiões para dominar a sociedade, né, para com dominar certeza. o ser humano, para Pra dominar você uma sentir massa, culpa. para sentir Pra culpa. você ter culpa. Então você fala assim, você está culpado, você fez isso. É, Todo mundo já pensou alguma coisa. A pessoa começa, ai, é verdade. Então Então eu sou mal. Então você é isso, ou você faz isso, ou você dá isso, ou você paga isso. Exatamente. E a pessoa vai e faz. Então essa pessoa que quer se regenerar das coisas que ele fez ou ela fez, ela paga em dinheiro. E aí ela começa, que está limpa, e começa a seguir uma conduta preconceituosa. Perfeito. Que aí ela exatamente. não vai admitir que o outro faça aquilo e ela vai querer arregimentar o outro para o lugar que ela está, achando que só aqui que você vai ficar boa. Essa fala é perfeita, né? Do preconceito, que é um lugar que mora dentro de você e você quer jogar em cima do outro, né, Babá? É uma coisa muito... E nós vivemos isso, né? Assim, Eu não, olha, nunca fiz militância para levar ninguém para a religião dos orixás. Mas tem algumas religiões, pessoas que eu conheço, que ficam o dia inteiro falando, venha para minha igreja, você vai precisar vir. Exato. Meu Deus do céu. Exato. Pra quê, né? Se você Para precisa que você vai pedir forçar tanto, alguém? né? Deixa a pessoa vir por livre espontânea vontade. Ela tem um chamado dela. Exatamente. Tem que ter esse chamado. Quando foi o chamado do senhor? Eu sei que teve a história lá da sua irmã, que teve o assentamento quase, né? Ali foi a aceitação total. Exato, ali aterrou, vamos dizer assim. Mas em que momento o senhor entendeu? Sou um líder religioso, sou um babá. Qual foi? Quando eu iniciei meu primeiro filho de santo, que está, graças a Deus, vivo também, porque nós já temos 60 e tantos anos, ele é médico. Ele continuou, ele fez científico no Bandeirantes também comigo, ele é oftalmo. Aliás, ele fez farmácia, bioquímica e oftalmologia, ele é filho do Xumari. Quando eu fiz o santo dele e fiz o santo da mãe pequena da casa, que está comigo até hoje. Até hoje? Tá no terreiro até hoje comigo também, filhinha. E a Quequerê Ângela. Ela, que você sentou, eu fiz a navalha, eu falei, gente... É isso. Eu tenho meus filhos de santo. Agora eu respondo para tomar conta da espiritualidade deles. Uhum. E não dá para fazer, olha, eu fui criado no santo desse jeito. Não dá para fazer o santo, fazer e soltar o filho. Não tem como. Tem que aprender, tem que estar junto, tem que estar ali. Cria-se uma família, mas uma família com harmonia, né? Exato. É uma família por escolha. Por escolha, exato. E é uma escolha espiritual. Então não dá para nós errarmos dentro de uma casa de axé como nós acabamos errando nas nossas famílias muitas vezes. Isso é um aprendizado melhor. Negligenciando as pessoas, né, de alguma forma. E condenando, culpando, mentindo, manipulando. O ser humano acaba fazendo isso em função de algum benefício pessoal. Com certeza. E o núcleo pena, mais próximo é aquele que a gente acha que tem o direito de fazer o que a gente quer, né, Babá? Pois é. E deveria ser o contrário, né? Digo que pai e mãe é o lugar onde a gente veio para ter acolhimento, né? Para ser... Olha, como parece que... Eu vejo em muitos casos, quanto mais liberdade, quanto mais afeto você tem com a pessoa, você tem uma liberdade para destratar aquela pessoa. Infelizmente, né? E olha, na religião dos orixás, a sabedoria, ela acompanha o mais velho. Então, o mais velho é o mais sábio e precisa ser respeitado. Exato. E você vê hoje em dia, alguns filhos falando com os pais, você fala, como é que é? O que é isso? Não existe mais. Não existe. Sustentados pelos pais, etc. E, de repente, o filho determina, dá ordem, reclama, exige, não cumpre, não devolve. Não tem uma troca legítima, não dá o devolutivo, né? inclusive, para a própria vida deles. Isso. Eu acho que a casa de um candomblé é fantástica para ensinar essa hierarquia. Isso. Eu digo que eu aprendi tudo. Eu vivi praticamente 10 anos dentro da casa da minha mãe de santo, ali enquanto adolescente.
E eu aprendi tudo. Aprendi o que era respeito, aprendi a cozinhar, aprendi a limpar chão. Então, eu acho que o líder religioso tem essa função importante na vida de cada um, né? Em qualquer religião, gente, se você busca um líder religioso, seja do candomblé, seja da Umbanda, seja da Igreja Católica, qualquer religião que você esteja, busque alguém que vai cuidar de você de forma legítima e com esse comprometimento que o senhor diz desde o começo da nossa conversa, né? Essa entrega para cuidar das pessoas, que eu acho que é isso que o senhor tem. Eu não entrei na religião dos orixás porque eu não tinha o que fazer na vida. Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Eu tinha uma trajetória que eu podia ter seguido acadêmica. E De verdade, eu fui chamado. Então, eu fui escolhido. Eu tenho que entender, valer os meus pactos, valer o que eu jurei quando recebi e o que eu juro quando eu passo, entendeu? Para dar continuidade e cada vez mais entender meu propósito, minha missão, minha proposta de vida, né? Que no fundo é ajudar o outro, sem perder a minha identidade. Isso, independente da religião, essa é a essência do senhor, né? É o ajudar, que anda com o senhor. Eu imagino que anda enquanto pai de santo, enquanto Paulo dia, também, inteiro, né? O tempo todo. Quando o senhor sabe jantar. Tudo. E eu tenho aquela coisa da justiça. Nós sabemos o que é justo. Sabemos. Todo mundo. A pessoa fala, não, eu não sabia. Não é verdade. Você tinha essa consciência. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, quando você vê algumas coisas que você vê, fala assim, nossa senhora, isso não é possível. E eu pontuo hoje de uma maneira muito mais elegante, menos direta, né? Não é menos direta, mais polida. Direta, porém polida. A gente precisa ter também, né? Sim. Eu pontuo, não tem como. E a gente vê muitas coisas, assim, na internet, personagens recitando coisas que não aplicam na vida prática. Exato. E sem a importância do ser humano, eu acho, né, Babá? Para ter seguidor, para ter retorno comercial, para ter, enfim. Agora, eu acredito mesmo que prefiro. Tem uma seleção natural para chegar até a gente. Eu digo assim, eu não procuro ninguém para que vá ser atendido por mim. Eu não convido ninguém. Hora por hora tem alguém que eu gosto, que vem conhecer o axé. Uma vez só eu convido. Bateu na porta do terreiro e vai ser atendido. Se tem, se não tem, se tá desempregado, se está pobre, vai entrar pro terreiro. Bateu na porta, vai ser cuidado. Entendeu? Então, eu não tenho essa coisa de falar, é minha profissão. Oi, gente, isso é minha devoção. É minha missão, é minha fé. Tenho que sobreviver. Claro, todo mundo tem que sobreviver, manter a casa. Com doações, com trabalhos, claro. Porém, não pode ser dito como apenas minha profissão. Faço isso profissionalmente. Não dá. Isso é a nossa vida, né? A gente vive aquilo o tempo inteiro, né, Babá? É aquela entrega, você não tira o orixá e fala, ó, fica aqui e depois eu volto. Religioso, a Madre Teresa de Calcutá, veja bem, irmã Dulce, pessoas que se destacaram dentro do quesito delas, da linha religiosa delas, porque elas estavam muito mais comprometidas que os outros. Exatamente. Não estavam seguindo ali aquela cartilha de vou fazer isso, vou rezar, vou me penitenciar. Não, elas foram em busca do praticar o amor para o outro. E fazer verdadeiramente esse amor pelo outro. E é isso que a gente precisa socialmente. Acho que esse é o grande recado que a gente pode deixar para as pessoas, né, Babá? Para todos, viu? Líderes, donos de empresa, políticos, pessoas que tenham voz dentro da sociedade, né? Eu, recentemente, né, tenho que falar da Anitta, porque uma maravilha, né? Na minha geração, Gal, Caetano, Bethânia, Gil, Alcione, um monte de gente assumiu o orixá. E punha o orixá em tudo. Aí, olha, o que a gente tem sofrido de preconceito, né? Verdade. Preconceito religioso, esse racismo religioso terrível. Que a gente sofre. E às vezes a gente sofre dentro da nossa própria cultura, né? Sofre ali dentro. E não é um racismo pela cor, não, é religioso. É religioso. Porque tem negros que não suportam a religião dos orixás e são evangélicos. Então, não tem nada a ver com a cor. Não é racismo. Não. É o religioso mesmo, entendeu? Quer dizer, a Anitta pega e faz um clipe. Olha,
Parabéns. Eu sou do orixá, Sou do né? orixá. Eu vi até uma postagem dela agora, o status dela desse dia, ela falou assim, vou pra Macumba. Tô indo pra Macumba. Porque você Muito vê gostoso. outras pessoas que subliminarmente põem frases e coisas que incitam preconceito. Verdade, verdade. Teve recentemente aí um vídeo, né, posto, que foi questionado por uma cantora, que apareceu no vídeo dela, somente Jesus tira o tranca-rua das pessoas. Olha, edita esse vídeo, tira isso. Exatamente. Porque você vai incitar um preconceito. E pra quê, Pra né? quê? Assume a sua religiosidade, mas não denigre a dos outros. Exato. Cada um tem o Né? seu lugar, cada um tem a sua religião. Cada um tem Nem a todo sua. mundo nasceu para ser do candomblé, como nem todo mundo nasceu para ser católico, Pois né, é. babá? Eu Temos acho que assim, respeitar. nós somos um país miscigenado. Aqui é o acolhimento total, De tudo todos. pode. Você pode, muitas vezes, não estar usando os termos mais corretos para hoje em dia, porque mudou muito a linguística. Mudou, a né, gente de teve como- que se readaptar, Vai né? se readaptando. Muitas vezes você pode não usar os termos mais corretos, mas Verdade. as pessoas sabem o quanto você é acolhedor, o quanto você é acolhedora, Verdade. o quanto você está inserido. Tá na sua intenção, né, E babá? o quanto você faz. A delícia do Brasil é a nossa miscigenação. Exato. E a gente não vive ela em plenitude, pois né? é. Que infelizmente. É gostoso de ver todo mundo reunido e todo mundo conseguindo todas as suas coisas. Independente da sua ancestralidade. Tá aqui, todo mundo tem direito à casa, todo mundo tem direito à comida, todo mundo tem direito à saúde. É verdade. Todo mundo tem que ter direitos a tudo isso. E a gente precisa garantir que as pessoas tenham esse direito, E as babá. pessoas que têm mais recursos em mãos, elas têm que ajudarem a ter mais justiça social. Gente, seja da achem iniciativa isso. privada e Exato. seja da iniciativa pública. E que comece pela privada, às vezes, né? Você de dentro da empresa, os líderes dentro da empresa, começando a fazer uma diferença ali com aquele meio social. Hoje em dia tem bastante empresa, tem muitas empresas fazendo isso. Muito bom. Graças É. a Deus, né? Estamos mudando, né, babá? Precisamos, né? Precisamos. Precisamos aprender com os animais, né? Com a natureza. O leão veio para a Terra há milênios. Ele continua tomando conta dos filhos. E a leoa sai para caçar. Não mudou nada. Não mudou, não tem machismo e feminismo, não tem nada. né? Agora, em épocas, num lugar você muda, pode isso, no outro lugar não pode aquilo. Aí muda a época. Aí a mulher pode usar calça comprida e saia. O homem, se ficar usando saia vestidinho na rua, vai ser um horror. Se cuidar Não de pode. casa não pode porque Quer é dizer, submisso, né? Nós criamos uma série de empecilhos Exatamente. para vivermos bem socialmente. É tão fácil, né? Gente, que papo, hein? Eu ficaria aqui acho que mais umas 2 horas conversando com o babá. Estamos chegando no final, Mas né? infelizmente estamos chegando no final. Babá, antes da gente encerrar, eu sempre tenho aquele minutinho que é do senhor. Queria que o senhor olhasse para aquela câmera. Fala como as pessoas acham o senhor, como que eles conseguem entrar mais em contato com essa sabedoria. Enfim, tudo que o senhor quiser deixar de recado aqui para os nossos ouvintes. Podemos ir lá. Aqui, ó, nessa câmera aqui, pro senhor. Nessa câmera. Isso. Tá lindo. Dê o seu Tô recado, magrinho, por tô na favor. câmera, tá bom. Dá para me achar nas redes sociais. Isso. Eu tenho um Instagram que deve estar aí marcado. Tá marcando aí na Paulo de tela. Coloca pra gente, Oliveira, Michel, por favor. _ Neto. E tenho também Babá Paulo de Oiá. Tem o site também, babapaulodeoiá.com.br. Dá para me achar. E no Instagram, na bio do Instagram, tem os podcasts, que são interessantes escutar os podcasts. Eu falei sobre essa questão Abicu, vale a pena escutar. Ali tem um podcast sobre Exu, são 10 minutos para não ficar muito cansativo, então está resumido, mas tem bastante conteúdo ali. Para entender, desmistificar um pouco a nossa religião, Perfeito. entender que nós somos iguais a todo mundo, temos família, pai, mãe, irmãos, filhos, acreditamos em Deus, queremos alegria, queremos viver bem como todo mundo, não desejamos mal para ninguém. Nossa religião é linda. Somos seres humanos completamente normais, como todos os outros. Tirar aquela imagem de que a gente faz macumba contra os outros, vai destruir, isso não existe. Deus sempre é maior do que tudo. Nada pode, não cai uma folha no universo sem que Deus não tenha permissão de Deus, não é? Então, a minha mensagem é: ame todos como vocês se amam. Agora,
Pratiquem para os outros o que vocês gostam de praticarem para vocês. Você gosta de comprar uma bolsa boa? Compra uma para alguém também. Você divide, gasta um pouquinho menos, gasta um pouquinho ali. Divida um pouco do que você tem. Não é só materialmente. Amor, carinho, atenção, olhar. Escutar de vez em quando algumas pessoas estão do seu lado. Aproveite o seu tempo aqui. Porque tudo nosso aqui é emprestado. E no dia que Deus chama a gente, não vai dar para levar nada. Vai levar só o que nós praticamos. Nós vamos deixar nossas memórias. Saudades porque era uma pessoa boa. Saudades porque fazia isso. Saudades porque ajudou. E durante a nossa existência, nós temos que chegar nos lugares e sermos aguardados, aplaudidos, esperados. Não suportados. Aí fala, ai, tá chegando aquele chato. Maravilhosas. A gente tem que fazer isso. E isso fazemos praticando a empatia. Você entrar no outro e entender o outro. Não é se eu fosse ele, eu faria isso. Eu entendo porque ele está fazendo isso no lugar dele. Olhar o universo dele. E acolher. E não faça contabilidade, não. E se a pessoa te enganou, mentiu, é um problema dela. Se você fez uma doação e alguém desviou, problema de quem desviou. Perfeito. Tem ali quem olha, tem quem vê. Então, nenhum de nós dorme só. Muito bom. Ai, que delícia. Axé para todos. Axé para todos. Olha, que surpresa deliciosa ter o senhor aqui. Assim, uma história que contagia, uma história que realmente nos inspira, uma fala de uma profundidade imensa, de uma sabedoria imensa, que eu acho que todos nós precisamos ouvir, precisamos entrar em contato. Parabéns, Babá. O senhor é uma inspiração para todos nós. Eu vim aqui deixar essa palavra e, por favor, gente, vamos praticar. O bem sempre vai ganhar. Exatamente. E olha, todo mundo sabe quando está fazendo errado. E todo mundo sabe que é justo. É só a gente fazer um exame de consciência. Gente, o bem sempre vai ganhar. A gente vai encerrar o podcast hoje com essa frase, porque é a verdade. Não se deixem vencer pelo mal, porque o bem, no fim, sempre vai ganhar. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham amado, como eu amei e me inspirei com essa história de hoje. E fiquem ligados, segue o nosso canal do Instagram, da Rádio Vibe Mundial, o nosso YouTube também. Segue, gente, e ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem programa. E o próprio YouTube vai te lembrar quando a gente entrar ao vivo. Então, ativa o sininho, começa a seguir o YouTube da Rádio Vibe Mundial, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Além de quantidade de conteúdo, de comunicadores que tem ali, com muito conteúdo para te ajudar e para te recursar e para você viver melhor. Prazer estar aqui com vocês e espero vocês na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo com o nosso podcast Todo Mundo Tem, pela Rádio Vibe Mundial. Boa noite e até a próxima. Obrigada, Babá. Um prazer. Axé, obrigado. Axé.